canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre, com bastante informação para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like que me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. E ó, Stake.com, meu parceiro, tá pegando fogo, os campeonatos voltaram aí, você pode se cadastrar lá, utilizar meu cupom promocional e ter o seu valor dobrado no primeiro depósito. Bahia jogou ontem, nosso maior rival entra em campo hoje, o Vasco estreia no Carioca já no sábado, amanhã tem jogo do Vasco na Taça São Paulo, então ó, senta dedo na ripa aí e começa a postar lá na Stake.com. Além de futebol, você tem jogos de cassino online, você tem NBA, você tem tênis, NFL. A variedade do cardápio da Stake.com é muito grande. É uma das maiores casas de aposta do mundo, patrocinadora oficial do Everton da Inglaterra e também do UFC. Stake.com, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. Gostaria de falar para vocês a respeito... Você viu aquela brincadeira, a volta dos que não foram? Então, vou começar falando para vocês nesse vídeo de Alex Teixeira e Léo Matos. Alex Teixeira, enfim, chegou a um acerto de renovação contratual com o Vasco da Gama. O negócio deu uma emperrada, não evoluiu, ficou agarrado durante muito tempo por algumas situações. O Vasco da Gama ofereceu a mesma proposta para o Alex Teixeira, vide pelo que ele rendeu na Série B, e ele abriu mão de muito dinheiro para vir ao Vasco da Gama e esperava uma valorização para poder jogar a primeira divisão. Somado a isso, o Alex Teixeira quis observar o movimento de mercado do Vasco para saber se valeria a pena ou não continuar no Vasco, porque ele também não queria ficar no elenco fraco, ficar só de passagem aqui no Vasco da Gama. Ele sabe da necessidade de ter uma temporada de 2023 melhor. O ano de 2022 do Alex no Vasco não foi bom. Teve readaptação ao futebol brasileiro, ele ficou parado 2 meses. Tem a questão também da Série B ser um jogo já muito físico, ele é um jogador mais técnico, nem todo mundo se adapta a jogar uma segunda divisão. Tem até um discurso que cresceu muito nos últimos anos, que Série B se joga com o elenco de Série B e não com o time de Série A. Se você pega no papel, o time de 2021 do Vasco era bem melhor do que o time do ano passado. Mas, com todos aqueles medalhões, o time não rendeu. Já ano passado, com bastante operário, o Vasco foi um pouco melhor. Tanto que conseguiu o acesso. Longe de ter feito um grande ano. Ainda assim, se você pega, por exemplo, o Cruzeiro, era um time cheio de jogador desconhecido. E a campanha do Cruzeiro foi muito melhor do que a do Vasco e o Grêmio, que tinham mais jogadores de nome e conhecido. Então, a gente sabe que tem esse fator também. O Alex Teixeira fez 15 jogos com a camisa do Vasco ano passado, 8 como titular, 7 como reserva, marcou 2 gols, sofreu 2 pênaltis, teve 2 gols anulados também na partida contra o Brusque e deixou uma impressão não tão boa. Mas acredita-se muito no Alex Teixeira, que com uma pré-temporada, jogando a primeira divisão, ele poderia fazer uma grande temporada. Por isso, o Vasco ainda assim insistiu na renovação. Ele recebeu uma proposta do Cruzeiro que não foi muito à frente. Fato é que o Alex Teixeira está renovando o contrato, mas não deve ir com o time principal para os Estados Unidos. E eu já explico aqui o porquê. O Alex Teixeira, durante esse período, perdeu toda a preparação. E aqui fica um outro parênteses. É uma decisão de carreira do Alex e ele sabe o que é melhor para a vida e para a carreira dele. Mas, para um jogador que precisava de uma pré-temporada bem feita, de novo, de dar uma acelerada, cuidar da parte física, para em 2023 retomar aquele grande futebol que a gente sabe que o Alex Teixeira sempre teve, a carreira dele fora do Brasil, 12 anos, foi muito boa nos clubes onde ele passou, ele já vai largar atrás dos companheiros de novo. Os jogadores do Vasco estão treinando desde aí da primeira semana de dezembro, nós já estamos aí no dia 12 de janeiro e por agora ele vai se apresentar ao Vasco, vai fazer os exames e vai começar tudo do zero. Acredito eu que até no time do Expressinho ele vai demorar a jogar um pouco, que ele vai ter que cuidar dessa parte física. Talvez ele só comece a jogar quando o time principal até voltar dos jogos de pré-temporada lá nos Estados Unidos, porque um jogador de 33 anos de idade vai precisar de uma pré-temporada forte. Então talvez o Alex ainda fique mais ou menos um mês aí treinando, se não é informação, tá? É um feeling meu, mas fato é que ele nem viaja com o grupo principal para os Estados Unidos, que ele vai ter que cuidar agora da parte
física dele. Fato é que Alex Teixeira renovou e segue no Vasco da Gama. Léo Matos fez cursos durante o ano de 2022 de gestão da CBF, inclusive cursos de treinador. Apesar de ter feito curso de treinador também, a ideia dele é trabalhar em cargo de gestão e não como técnico, e ele recebeu um convite do Paulo Brax para estagiar no Vasco. Ele não é funcionário do Vasco, ele está fazendo um estágio e ele aceitou. Aos 36 anos de idade, Léo Matos encerrou a sua carreira, tá bom? Ele está estagiando no Vasco, num cargo de gestão. Eu gostaria de trazer para vocês aqui números do Léo Matos na passagem dele pelo Vasco. O Léo Matos chegou ao Vasco no ano de 2020, naquela janela do meio do ano. O Vasco tentou se reforçar para evitar o quarto rebaixamento, mas acabou não tendo muito jeito. O lateral direito jogou 89 jogos com a camisa do Vasco, marcou 6 gols e deu 8 assistências. Ele foi rebaixado com o Vasco, não subiu no ano seguinte, e aí no terceiro ano e último dele como atleta do Vasco, ele conseguiu retornar com o time à primeira divisão. Oscilou bastante, esteve no time, saiu. Acho que tecnicamente o melhor ano dele foi o ano de 2020. Então o Léo Matos está aposentado, estagiando dentro do Vasco da Gama. Beleza? Agora uma curtinha, na verdade 2 curtinhas, o nosso grande ídolo Pedrinho, pelo 3º ano consecutivo, é eleito pela CESP, o melhor comentarista ex-atleta. Então aí Pedrinho é tri, tá bom? E agora gostaria também de trazer uma informação do zagueiro Alexis Duarte, que foi muito especulado no Vasco. Acho que é até mais um desejo dos torcedores do que propriamente investida do Vasco. O Vasco até consultou, mas era aquele rolê de empréstimo, vindo com opção de compra. O Cerro Porteño não queria fazer esse tipo de negócio. Fato é que o jogador tem um novo clube. O Alexis Duarte foi vendido ao Spartak de Moscou da Rússia. O contrato do jovem zagueiro paraguaio de 22 anos é até 2027. Então a galera que alimentava qualquer tipo de desejo da vinda do Alexis Duarte ao Vasco não irá acontecer. Tá bom? E agora eu gostaria de trazer para vocês algumas informações oficiais, tá? O Vasco acaba de renovar o seu contrato com a Brahma, que é uma das principais marcas aí de cervejaria do país. Vamos ler aqui a nota oficial do Vasco. Vínculo entre o clube e a sua patrocinadora mais antiga terá foco em ações direcionadas para os torcedores envolvendo o app do Zé Delivery. O Vasco da Gama e Brahma começam o ano com uma novidade: a renovação do patrocínio. Nessa parceria com o clube, que vem desde 2010, com o acordo, a cervejaria número 1 do futebol brasileiro fortalece ainda mais a sua presença no esporte, levando toda a bramosidade para os gramados, enaltecendo a sua história ao lado do Cruz Maltino. O novo contrato entre Brahma e Vasco prevê uma série de ativações que devem envolver, por exemplo, o app do Zé Delivery. O acordo ainda tem no planejamento diversas direcionadas às redes sociais, visando um diálogo cada vez mais próximo com os torcedores vascaínos. Aspa para o CEO do Vasco, Luiz Melo. O Vasco está feliz em renovar essa parceria com a Brahma. A Brahma era uma parceria antiga do Vasco e depois de muitas conversas entendemos a importância de um acordo para um e para o outro, e que deveríamos caminhar juntos. Quanto mais parceiros importantes vierem ser acoplados ao Vasco, maior vai ser nossa marca e mais pessoas conseguiremos atender. E agora aspas também para Gustavo Monteiro, gerente de marketing regional da Ambev. A Brahma sempre investiu nas paixões que unem os brasileiros, como é o caso do futebol. Nossa parceria com o Vasco vem de longa data e agora iniciamos um novo ciclo. Temos certeza que esse ano, junto com os vascaínos, continuaremos a escrever uma história de sucesso. Falando brevemente agora do time sub-20, o Vasco acabou trazendo 4 jogadores que estavam na Taça São Paulo, trouxe para vocês ontem aqui no canal, para integrar ao expressinho para o início do Campeonato Carioca. O lateral Julião, o atacante Paixão, o volante Lucas Eduardo e também o meia Marlon Santos. E agora o Vasco pega um novo jogador e integra ele ao time da Copinha. Estamos falando do atleta Cauã Lucas. Ele foi convocado para se juntar ao grupo do Vasco. Ele chegou em Osasco na manhã desta quinta e já está à disposição do técnico William Batista, tá bom? Então Cauã Lucas aí está integrado ao time da Taça São Paulo. Ou seja, o elenco que está lá
tem 3 jogadores a menos do que a numeração original. Vieram 4 jogadores ao Rio de Janeiro e tá indo agora o Cauã Lucas, beleza? E repito, acho que o Vasco tá fazendo certo, tá dando prioridade para o time profissional. Lembrando que eu sempre faço questão de deixar claro aqui, base não é para ganhar título. Se vier título, maravilha. O importante da base é revelar jogador. Tem time que é campeão e nenhum jogador acaba despontando no profissional. Tem time que fica pelo meio do caminho e não ganha nada, mas acaba revelando 2, 3 ótimos jogadores. Então, acho até que em termos de experiência, alguns jogadores vão agregar bastante aí jogando já no profissional, tá bom? Então, acho até pelo movimento do Vasco, que o Vasco, óbvio, ele vai tentar ganhar a Taça São Paulo, mas o foco do Vasco não é a gente tem que ganhar a Copinha a qualquer custo. Tanto é que o planejamento está seguindo junto com o profissional. Beleza? Então é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí na parte da tarde, entre 5 e 5 e meia, eu chego com a nossa segunda edição. Lembrando que hoje nós temos o Futebolaço Podcast, episódio número 65. Estarei recebendo Eduardo Cassiano, candidato à presidência do Vasco da Gama. Então tô te esperando. Se você não é inscrito ainda no Futebolaço Podcast, já se inscreve lá, que a resenha começa às 8 horas da noite, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta, mais tamo junto. Valeu, fui!